Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar um pouco de cultura. Vou falar sobre a série The Last of Us. Quem tá assistindo aí? Eu ouvi falar bastante, a série tá sensacional. Mas a gente teve um episódio aí meio polêmico, onde eles comentam durante a série que tem uma vila lá que ela seria comunista. E não deu outra, né? O pessoal correu para as redes sociais compartilhar esse trecho defendendo o comunismo. Vamos entender o que aconteceu, vamos falar um pouco sobre a economia que possivelmente é utilizada ali naquela situação. E eu já vou adiantar, provavelmente nesse tipo de situação, o comunismo, economicamente falando, é sim uma saída para o pessoal sobreviver. Beleza? Se você gosta do conteúdo do meu canal, dá o like no vídeo, se inscreve e compartilha. Bora pra vinhetinha, ver o que tá acontecendo. Então, vejam o que o pessoal tá compartilhando aqui, ó. Pessoal, eu não quero dar spoiler, mas não dá para comentar o assunto do episódio sem soltar alguns aqui, né? Vou tentar evitar ao máximo para você que não chegou lá ainda, mas alguma coisinha vai acabar escapando, tá? O pessoal está compartilhando esse trecho específico, onde eles estão discutindo como que funciona a vila onde os personagens principais chegaram, e ele acaba chegando à conclusão que eles são comunistas, né? Um dos personagens não concorda, mas aí já é refutado logo na sequência. Então, o que acontece lá nessa situação? Vejam bem, pessoal, olha o cenário geral. É um cenário apocalíptico. Eu não sei a porcentagem, mas a maior parte da população do globo foi exterminada, viraram zumbis, né? Então sobraram ali, sei lá, 5%, 10% da população. E algumas pessoas estão lutando para sobreviver. Essa vila conseguiu se organizar de alguma maneira colaborativa para eles sobreviverem em grupo. Então, gente, num cenário como esse, a questão da colaboração entre os membros pode sim levar todos a sobreviver. Mas a gente está falando de sobrevivência. É uma vila que vive da subsistência. Então, ali não fica bem claro se existe ou não algum meio de comércio, alguma moeda, mas a questão é que eles estão juntos. Ela acaba citando ali em torno de umas 300 pessoas que elegem os líderes e eles trabalham em conjunto, com tudo compartilhado. Mas vejam bem, alguma coisa já me lembrou o comunismo logo de cara. Por exemplo, o muro. Tem que ter muro para ser comunista, né? Não tem jeito. Vocês vejam que o pessoal tem comércio. Esse aqui, aparentemente, ali um tipo de refeitório, restaurante, não sei do que se trata. E trabalho para todos, né? Então, esse sonho comunista aí do pessoal colaborando para sobreviver, nesse tipo de situação, mas olha o caos, né? Olha o caos, o mundo acabou. Aí, nesse tipo de situação, é uma necessidade. Só que, aparentemente, a liberdade ali já não existe mais. Será que esse pessoal pode fazer o que quiser, sair e voltar quando quiser? Parece que não, porque tem guardas ali e fora dos muros é uma situação muito perigosa. Só que, como eu disse, não fica claro que ali não existe algum tipo de comércio. Porque, vejam bem, com recursos escassos, da maneira que tem ali, as pessoas estão lutando por subsistência, mas da mesma maneira que o capitalismo se iniciou muito precoce ali na Idade Média, com a troca de bens que tinham algum valor agregado. Por exemplo, um ferreiro que fazia alguma armadura mais reforçada, mais leve, fazia uma arma que durasse mais,
o trabalho dele automaticamente vai ter mais valor do que de um ferreiro normal. E ali, numa situação dessa com os bens escassos, logo as pessoas vão começar a fazer trocas. Se não de maneira explícita, no mercado negro, escondidas. Aí não sei se tem algum tipo de punição ou não. Isso acho que talvez, se falarem mais da vila durante a série, talvez fique mais claro. Mas tem outros exemplos. Uma pessoa um cozinheiro que faz pratos maravilhosos, mas a escassez não permite que faça para todos, vai ter um valor diferenciado. Isso tudo leva a uma troca, ao início de uma troca de bens, ao início de mercado. Foi assim que começou, não foi ali apenas na Revolução Industrial que se iniciou o capitalismo. O capitalismo, na verdade, se inicia quando os bens começam a ter valor agregado. Porque ir numa plantação, plantar ou colher ou matar algum animal é um bem que tem pouco valor agregado. Mas quando começamos a ter ferramentas para trabalhar os recursos naturais, aí sim os bens começaram a ter um valor agregado mais perceptível. Aí começa a troca de bens com valor, isso é valor. Então tem essa história oculta que não ficou bem claro. Não falaram também sobre conflitos internos, que com certeza tem. E no momento que está todo mundo conseguindo comer, beber e sobreviver, beleza. Mas com a escassez de itens, todo mundo vai começar a lutar pela vida. Ou os líderes vão começar a sentir aquela ganância pelo poder e não querer abandonar os seus postos. É isso que acontece porque o poder, esse é o grande problema. O poder acaba embriagando, viciando, e as pessoas acabam ficando perdidas com ele. Esse é um dos problemas da centralização de poder. E aí, fazendo uma analogia aqui, temos os zumbis, que estão fora. Ali é um pessoal, claro, que tem um vírus e, claro, que está fora de qualquer possibilidade de convivência. Mas, no comunismo, quem são os zumbis? Quem não concorda, quem discorda do regime de poder, quem discorda do regime econômico. Atualmente aqui no Brasil são os fascistas, os bolsonaristas. Então, numa situação desse nível, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um. E não pense que não tentaram implantar isso, porque o comunismo da maneira que está bem clara ali na série, e essa é uma das únicas, acho que a única maneira dele vir a ocorrer de fato, é com uma redução drástica na população mundial. Não é à toa que todos os regimes comunistas fizeram homicídios, assassinatos em massa. Alguns livros aí indicam na casa de 100 milhões de pessoas em todos os regimes comunistas. Assassinadas em campos de concentração, através da fome, através da pobreza, da miséria. Hoje, temos ainda uma China que se diz comunista, com uma população gigantesca, né, a maior do mundo, porque a mão de obra é muito necessária. Mas nós temos um mundo que vem aí com uma automatização, com os robôs trabalhando, e não pensem que esse pessoal não está pensando nisso, em reduzir a população para aqueles que apenas para aqueles que concordam com o regime, concordam com a patota que estão no grupo, e os outros, gente, os outros são completamente eliminados, trancados para fora, ficam sem recursos, se não forem presos, se não forem assassinados. Então, o pessoal que está defendendo aí a vila comunista na série, tem que parar um pouquinho e pensar no tipo de contexto que é apresentado. É um tipo de contexto que, obviamente, acabou com qualquer mercado que existia antes. Acabou com o mundo. Então, as pessoas estão lutando ali única e exclusivamente pela sobrevivência. Esse é o contexto da série. Então, não é
uma grande vantagem dizer que o comunismo está funcionando ali. E eu estava conversando hoje em alguns grupos com o pessoal falando, mas o capitalismo tá dando muito certo, né? Sim, tá dando muito certo. Eu sempre digo que o capitalismo tem seus poderes, tem seus problemas. A maioria deles é sim causado, inclusive pelo Estado, que prejudica determinados setores da sociedade para dar vantagens para outros, principalmente no empresariado, criando monopólios, oligopólios. Então, sempre tem algum esquema. Mas o capitalismo é o que nos trouxe aqui. Basta olhar o tanto de pobres que tinha no mundo antes de 1900 e o tanto de pobres que tem agora. A pobreza reduziu porque foi gerado riqueza. Então, basta olhar também o número da população mundial, como cresceu. Isso só é possível porque tem mais abundância, temos mais soluções, temos produtos, troca de serviços, então vai tendo uma melhora gradativa. É um caminho longo, mas aconteceu muita coisa desde quando o capitalismo começou a se espalhar pelo mundo. Não dá para entender essa loucura de quem luta tanto contra. Mas basta olhar os regimes comunistas, as economias capitalistas, e você vai entender como as coisas acontecem, como o comunismo poda qualquer livre iniciativa, poda o desenvolvimento das pessoas. Então ela poda, nivela por baixo, né? Então, meu comentário de hoje é esse aí, pessoal. Se você não assistiu a série, não está assistindo, vai lá, porque não vale a pena perder a série por causa desse detalhe bobo. Vi muita gente falando mal, que bom que eu não estou assistindo e tal, mas é uma série muito boa, tá muito legal. Beleza? Por hoje é isso aí, um abraço a todos. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Tá certo? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.